Marcos capítulo 5, eu vou ler o 21 até o 24 e o 35 até o 43. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. O versículo 35 prossegue dizendo assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer para a menina. Que há um movimento de Deus em direção aos seus filhos. Quando eu digo que há um movimento de Deus em direção aos seus filhos, eu quero dizer que a graça de Deus, ela está a caminho da tua casa. A graça de Deus, ela está caminhando em sua direção. E todos aqueles que têm um encontro com Jesus, eles nunca mais são as mesmas pessoas. As histórias da Bíblia, elas não são para que nós venhamos a olhar para trás com perplexidade. As histórias da Bíblia, elas não são para que nós venhamos a olhar para trás com espanto, mas é para que nós venhamos a olhar para a frente, tendo edificada a nossa fé. É para que nós venhamos a olhar para a frente numa perspectiva do Deus a qual nós servimos, a qual família nós pertencemos, quem é o nosso Pai, e todas as riquezas, as bênçãos, a herança, o favor extraordinário que está reservado a nós como família da fé, mediante a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse texto em que nós lemos, nós vamos encontrar Jesus após aquele momento que você conhece de atravessar o mar no meio de uma grande tempestade, onde Jesus e os seus discípulos, eles atravessam a tempestade, e Jesus ele é acordado dentro do barco para acalmar aquela tempestade. Chegando Jesus do outro lado, pôs-se Jesus a ensinar, e ele ensinava as multidões e abençoava as multidões, curava os enfermos. E queridos, nesse momento onde Jesus está pregando a palavra, onde Jesus está ensinando, a palavra do Senhor, ela nos diz que concorreu para ele, afluiu para ele, foi até Jesus uma grande multidão, de modo que muitas pessoas o apertavam, o espremiam, e Jesus estava cercado de uma grande multidão. É do seu conhecimento que muitas das vezes, quando nós precisamos chegar de um ponto de partida até um ponto de chegada, e nós precisamos cortar a multidão, não é sem resistência que nós fazemos isso. É difícil você se embrenhar no meio da multidão, é difícil você entrar e romper a resistência que existe ali, porque são muitas pessoas, as pessoas estão, muitas das vezes, tão unidas, acotoveladas umas nas outras, que é difícil nós cortarmos o espaço até chegarmos ao nosso destino, até chegarmos ao nosso alvo, até chegarmos onde nós pretendemos ir. E assim, nós vamos encontrar esse homem, Jairo, que pretendeu no seu coração, que se propôs
ali naquele dia, a encontrar a Jesus, a ter um encontro extraordinário com o Mestre. Queridos, esse homem procurou Jesus num ato de fé. Ele não é uma figura qualquer, não é uma pessoa qualquer de Israel, da Judéia daquele tempo. Esse aqui é um dos principais da sinagoga, é um homem importante naquela cidade, é um conhecedor da lei. Então preste bastante atenção nisso. Jairo, ele se propõe a ter um encontro com Jesus. Ele não era uma pessoa qualquer, uma pessoa que não conhecia. Jairo era um homem que estava acostumado a ouvir falar de Deus. Jairo era um homem que estava acostumado a ouvir falar das Escrituras. E a palavra de Deus, ela sinaliza para nós que nesse momento um grande problema chegou sobre a casa de Jairo. Um problema chegou sobre a família de Jairo. Qual foi a motivação que levou esse homem, conhecedor da palavra de Deus, a procurar o Mestre? A Bíblia nos diz que a sua filha, ela estava doente, à beira da morte. Estava moribunda, estava a ponto de desfalecer e morrer. Então Jairo, ele que tinha ouvido falar do Mestre, ele vai até Jesus Cristo, ante a ameaça da morte que estava na sua porta. Queridos, ele deixou ali dentro da sua casa o seu sonho definhando. Ele deixou na cama daquela casa a sua filha, que estava ali, aos poucos, a sua vida se perdendo. A grande ameaça que tinha vindo sobre a casa dele, porque se a sua única filha morresse, ele não teria descendência, não teria legado, o seu sobrenome não seria passado adiante, ele não veria o seu sonho, o sonho da família, florescer, frutificar. Então, esse homem agora estava desesperado, porque a morte estava ameaçando o seu lar, a morte estava ameaçando o seu sonho, a morte estava ameaçando o seu coração, a sua casa, a sua família. Eu quero deixar aqui bem grifado que existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Existe uma grande diferença entre nós ouvirmos de uma forma mecânica, onde simplesmente se você tapar os ouvidos você não vai mais ouvir, porque ouvir é uma coisa que está conectado apenas à capacidade de nós apercebermos o som. É uma coisa mecânica que se nós taparmos os ouvidos, colocarmos um algodão no ouvido, nós não mais ouviremos. E é diferente de escutar, porque escutar exige de nós vontade, exige que nós venhamos a parar, exige que nós venhamos a dar atenção para aquilo que está sendo falado, venhamos a pensar, refletir e decidir avançar numa atitude de fé, se nós concordamos ou não com aquilo que está sendo falado para nós. Então, há pessoas que ouvem e há pessoas que escutam. Há pessoas que ouvem barulhos, ruídos por aí. Há pessoas que escutam, que apercebem, que refletem e que decidem: eu vou fazer algo com aquilo que eu escutei. Eu vou tomar uma atitude frente à palavra que chegou, atingiu os meus ouvidos. Irmãos, Deus está continuamente falando com a sua igreja. A voz de Deus, ela é como um som de muitas águas, e ela está o tempo todo falando conosco. Deus, ele fala conosco através do universo criado. A Bíblia diz que um dia faz declaração a outro dia das maravilhas do Senhor, e nós vamos encontrar a revelação natural clamando, ou seja, logo hoje pela manhã, quando você acordou, Deus já tinha deixado um bilhete de boas-vindas falando ao seu coração, lá no céu estampado, nas muitas cores que Ele usou hoje pela manhã para poder pintar o amanhecer. Então logo você saiu do seu trabalho, Deus estava sinalizando a sua boa vontade para a sua vida, no pôr do sol, que aconteceu no dia de hoje. Se você parar e escutar, você irá aperceber a voz de Deus. Deus, ele fala conosco através da consciência plantada em todos os seres humanos, homens e mulheres dessa terra, que sinaliza para nós aquilo que é bem e que é mal. Deus, ele fala conosco através das Escrituras.
a qual homens e mulheres, profetas, pais da igreja, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, eles escreveram a palavra, deixaram as sagradas escrituras, e a nós, a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus, que a nós, aprove a Deus falar-nos de maneira excelente através do Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Deus desceu no meio dos seres humanos, na pessoa de Jesus Cristo, falou conosco, esteve conosco, sentiu as nossas dores, soube o que é viver em carne humana, morreu na cruz do Calvário, queridos, mas não ficou pregado, preso naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está à destra de Deus, poderoso, glorioso, para interceder a favor dos seus filhos nessa terra. Aleluias! Deus está falando conosco, o tempo todo. A questão é, o quanto disso nós estamos ouvindo? Nós estamos escutando? É da nossa responsabilidade escutar, reconhecer a voz de Deus em muitas vozes humanas. Talvez você entrou aqui hoje envolvido em muitas falas, muitas vozes, muitos conselhos que têm vindo até os seus ouvidos. É da nossa responsabilidade decidir, confiar naquilo que Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando conosco. Precisamos discernir a sua voz e dar ouvidos àquilo que o Senhor Deus fala ao nosso coração. Aleluias. E esse Jairo, ele chega aqui, no meio dessa multidão, com um pedido diante de uma situação de morte que está ali, chegando na família, uma situação de urgência, e a multidão, ela parecia atrasar esse homem. Ele chega até Jesus, a palavra diz que Jesus começa a acompanhar Jairo, mas a situação, ela foi tão repentina, que tão logo Jairo, ele chega para Jesus e ele diz: venha, Senhor. Eu creio que hoje, nesse encontro extraordinário, vamos pensar Jairo dessa forma, eu creio que hoje, Jesus, nesse encontro, o Jairo, aquele que está acostumado a ouvir a voz, aquele que está acostumado a ouvir as Escrituras, aquele que conhece Jesus, o mestre milagreiro de Nazaré, só de ouvir falar. Eu creio que hoje, nesse encontro extraordinário, Jesus do Jairo e do Cristo, a qual eu tanto tempo ouço falar, eu creio que as coisas não continuarão da mesma forma, porque a morte está vindo sobre a minha casa, e eu creio, Senhor Jesus, que se o Senhor vir com intervenção sobrenatural, essa morte pode ser revogada, e a minha filha, a minha família, a minha casa, o meu sonho, o meu projeto, ele pode viver, ele pode ser cheio de vida, para a honra e glória do nome santo do Senhor. E é claro que Jesus acompanhou o Jairo, naquela atitude de fé, mas Jesus desejava fazer algo mais que simplesmente resolver a situação do Jairo, porque os propósitos de Deus não são simplesmente resolutivos, eu tenho ensinado você nisso. Jesus, ele não somente vem nos salvar, Jesus, ele vem nos transformar numa nova natureza, colocar em nós uma nova disposição mental, colocar em nós, fazer em nós algo grandioso, nos transformar em seus discípulos. E Jesus agora está levando Jairo a uma experiência extraordinária com o seu poder e com a sua palavra. De modo que aos olhos de Jairo, aquela multidão parece atrasar. E como se não bastasse tudo aquilo, nesse momento chega uma voz. Uma voz sai do meio da multidão: Jairo, não perturbe mais o mestre, a sua filha está morta. Perceba você, queridos, a situação que esse homem agora ele se encontra, porque ele foi até o mestre em busca de socorro, e agora a sua filha está morta. As muitas vozes da multidão estavam ali, segurando aquele homem, para que ele pudesse chegar na sua casa, e uma voz salta do meio da multidão dizendo: olha, não perturba mais o mestre, esse projeto aí que você está lutando, essa coisa que você tem buscado da parte de Deus,
Isso aí já é caso perdido, isso aí já é sonho morto. Enterra logo esse projeto, enterra logo esse sonho, sepulta logo esse filho, sepulta logo esse marido, essa mulher, essa esposa, esse relacionamento. Não perturbe mais a Deus com esse assunto, isso é coisa morta. E assim, Jesus está nessa situação aqui, juntamente com Jairo. Essa voz chega, e eu quero dizer a vocês que Jesus, ele deu o exemplo a ser seguido, porque a palavra de Deus diz que ele não acudiu àquela voz que saiu do meio da multidão, ele não deu ouvidos à voz que saiu ali do meio, mas ele seguiu aquilo que o Pai tinha ministrado no seu coração. Jesus sabia o desfecho, Jesus sabia a verdade sobre aquela família. Queridos, Jesus sabe a verdade a respeito da tua casa. Sabe de uma coisa? Ele mostrou um pouquinho do final, do desfecho, lá para o apóstolo João. Jesus viu a tua família glorificada, remida, salva, guardada na nova Jerusalém celestial, lá no Apocalipse, descendo como uma noiva, ataviada, preparada, pronta para se encontrar com o noivo. Esse é o nosso destino nessa terra, queridos. Nós sabemos o desfecho, e é por isso que nós, assim como escreveu o salmista lá no Salmo 112, encontramos luz no meio das maiores escuridões da nossa vida. É por isso que nós encontramos luz no meio das trevas. É por isso que nosso coração está firme e confiante no Senhor, porque nós sabemos o nosso final. Nós estamos guardados nas mãos poderosas do Onipotente. Aleluia. Descansa o teu coração no Senhor nessa noite. Lança sobre Ele as tuas aflições. Lança sobre o Senhor Jesus os teus temores, os teus medos. Jesus conhece o final da tua história, e lá no final da tua história, queridos, existe vida, e vida com abundância. Aleluia, glorifique o nome do Senhor Jesus. Não é bom que nós venhamos a ouvir Deus pela metade. Deus exige a sua dedicação para escutar. Então, mediante a palavra de Deus, nós não podemos só ouvir como alguém que ouve qualquer coisa, qualquer barulho. Nós precisamos parar e escutar, dar ouvidos. Tire os seus ouvidos do barulho aparente. E esse é o conselho de Deus. Quais são as vozes que têm saltado nessa multidão de muitas vozes essa semana? O que os teus ouvidos têm ouvido? Quais são as muitas vozes que têm sussurrado, trazendo ao seu coração desânimo no meio do caminho, fazendo você parar, fazendo você desistir, fazendo você abrir mão do sonho, da família, dos projetos, daquilo que Deus Ele tem colocado na tua mão, queridos? Não é bom que nós venhamos a ouvir Deus pela metade. Quando a voz de Deus fala conosco, precisamos parar e dar atenção. Dar atenção. E olha, eu quero dizer a você nessa noite, coloque de lado aquilo que ocupa os seus pensamentos, lance fora tudo aquilo que tem servido de impedimento e dedique nessa noite os seus ouvidos a ouvir totalmente a voz de Deus. Dê ouvidos, dê ouvidos à voz de Deus. E o que é que Jesus fala para você? As mesmas palavras que Ele falou para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Porque tão logo Jairo, que já estava ali fragilizado, ouviu a voz que saía do meio da multidão dizendo: pode parar, desiste, larga a mão de tudo isso, isso é projeto morto, isso é sonho morto, larga a mão desse sonho. Jesus ele vem e enche o coração de Jairo de esperança, dizendo: não temas, creia, não temas, crê somente, crê somente. E essa palavra, queridos, ela veio carregada de poder e de virtude. Sabe de uma coisa? Quando Jesus ele fala algo a respeito da tua casa, a respeito da tua vida, a respeito da tua família, essa palavra já vem carregada de dínamos de Deus. Essa palavra ela vem carregada de poder capacitador para você viver aquilo que Jesus falou a teu respeito. De modo que se Jesus está falando para você, não tenha medo. Queridos, essa palavra ela atinge o teu coração, cheia de virtude, para você se encher de ousadia,
para você se encher de fé e marchar em direção àquilo que Deus tem determinado para a tua vida nessa terra, para que você possa viver vida e vida com abundância. Ah, que coisa maravilhosa! Existe uma palavra, Josué capítulo 21 diz assim: de todas as boas promessas do Senhor em relação a Israel, nenhuma delas falhou. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Todas elas se cumpriram. Aleluias. E Hebreus capítulo 10 e 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Quem é que te fez uma promessa, Filadélfia? Quem é que te chamou? Quem é que chamou a tua casa? Quem é que chamou a tua família? Quem é que foi que te deu vida? É o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Senhor. Aleluia, glorifique o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus cuida da tua casa, porque o Deus que fez uma promessa a respeito da tua vida, é fiel para cumpri-la. Nenhuma das promessas que Deus fez a Israel caíram por terra. Todas as boas promessas do Senhor, o nosso Deus, elas estão de pé. Elas estão de pé. Olha, tem uma frase do Philip Keller que diz assim: somente quando eu levar a sério a sua palavra se tornará espírito e vida, vida sobrenatural para mim. Então nós precisamos levar mais a sério a palavra de Deus, e não ficar titubeando em duas posições. Se Deus falou, está falado. A última palavra procede do teu Pai. Você não vai dar mais ouvido às vozes dessa multidão. Você não vai dar ouvidos às vozes dessa terra, que tentam roubar a tua fé, que tentam minar a tua fé. Perceba você, que quando Jairo chegou lá na casa, a estrutura para manter a morte dentro do lar já estava montada. Quando Jairo chega ali na casa, uma estrutura para sustentar a morte havia sido criada em torno da família. A menina morreu, alguém teve a ideia de sustentar o luto ali dentro, e contratou ali os pranteadores profissionais, as carpideiras lá de Israel. O que é que uma carpideira, uma mulher, né, essas mulheres, esses pranteadores, esses homens faziam lá nos tempos de Jesus? Eles garantiam um bom pranto na hora do funeral. Já parou para perceber isso, esses costumes lá da Judéia daquele tempo? A pessoa morria, aí a casa enlutada, ela contratava pessoas para chorar o morto. É necessário que tenha um bom pranto nesse velório, para que todos percebam quanto que nós amamos essa pessoa que se foi, para que todos percebam o quanto nós amamos o bem que nós perdemos nessa terra, que é esse parente, essa pessoa da família. Então, tão logo a família percebeu que a morte chegou, tão logo a família percebeu que o dilema, de fato, se abateu sobre a casa, eles falaram assim: bom, agora já morreu mesmo, nós vamos criar uma estrutura de dor para manter essa dor até o fim. Nós vamos criar uma estrutura de pranto, nós vamos garantir que na nossa casa haja um bom choro, haja um luto, assim, garantido. E eles criaram esta estrutura para alimentar a dor, para sustentar a dor. Eu quero dizer que isso aqui é para que nós venhamos a perceber que existem coisas na nossa vida que alimentam a nossa dor. Existem estruturas que nós temos criado em torno dos nossos problemas para sustentar o luto lá dentro da nossa casa, para sustentar a dor dentro da nossa casa, para fazer com que haja um bom choro dentro de casa, um bom pranto em torno do projeto, em torno do sonho, em torno da família, em torno da situação adversa, em torno do desafio, para que haja frieza de morte ali. Então, nós precisamos, à semelhança
daquilo que Jairo fez, mantermos o nosso posicionamento, o posicionamento da fé, nas palavras que Deus tem falado aos nossos ouvidos. Mantermos o posicionamento de fé. E sabe o que Deus está te ensinando nessa noite hoje, Filadélfia? Limpa a tua casa, sela as tuas portas, fecha as tuas janelas, toca para fora da tua casa tudo aquilo que tem corroído a tua fé, tudo aquilo que tem sido uma estrutura que tem sustentado a morte lá dentro do teu lar, que tem sustentado a frieza dentro do teu lar, que tem sustentado o choro dentro da tua casa, porque foi isso que Jesus fez. Tão logo ele chegou ali, naquela família, ele botou aqueles pranteadores para correr, ele disse à menina, ela não está morta, ela apenas dorme, e Jesus limpou a casa daquele luto, Jesus tirou para fora tudo aquilo que mantinha a estrutura da dor, tudo aquilo que alimentava a dor, tudo aquilo que incitava a frieza espiritual dentro daquela casa. Jesus botou para fora, Jesus fechou as janelas e Jesus colocou ali dentro a família e a sua presença bendita. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Pare de alimentar essa dor, pare de alimentar a frieza, pare de alimentar a desconfiança, pare de alimentar o medo. Em nome de Jesus hoje, coloque Jesus dentro da tua casa espiritual, sela assim as janelas, as portas, daquilo que é mais precioso, que é a tua vida, e bota para correr hoje, tudo aquilo que tem sido, aquilo que tem alimentado as estruturas de dor, de frieza, de tristeza, que tem corroído a tua fé, a tua casa, a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ter atitudes de fé, posicionamentos de fé. Que coisa terrível, irmãos. Há famílias que elas estão tão envolvidas na dor, ela está a tal ponto alimentando a dor, que quando a voz de Jesus chega, eles dão risada. Ah, mas isso é impossível. Não foi o que aconteceu aqui, nessa situação? Os pranteadores começaram a rir. Jesus falou, não, a menina, ela não está morta. E eles riram da palavra do mestre, eles riram da palavra de Deus, liberada para aquela casa. Em nome de Jesus hoje, Filadélfia, dê legalidade somente para Jesus. Sabe, fala para Jesus, Jesus, aqui dentro dessa casa é só o Senhor que reina. Aqui dentro dessa casa eu não aceito palavras de frieza negativa, eu não aceito atitudes de pranto, de luto. É o Senhor quem tem a última palavra na minha casa, na minha família. Aleluias. Foi assim que aconteceu, porque Jesus chegou diante daquela criança morta e disse, menina, levanta-te. E a menina se pôs de pé. A Bíblia diz que ela se levantou e pôs-se a andar de um lado para o outro, e ali as pessoas ficaram admiradas com aquele milagre que aconteceu, porque, queridos, quando Jesus libera uma palavra, essa palavra vem carregada de virtude e de poder. Aleluias, glória a Deus. Traga hoje a memória, aos seus ouvidos, aquilo que te traz esperança. Quem foi que te chamou? Quem foi que te criou? Quem foi que te colocou de pé? Quem é que tem te sustentado ao longo dessa jornada de fé até o dia de hoje? Quem é que tem cuidado? Jeová Jirê, o provedor, aquele que tem sustentado a sua vida. Fiel é aquele que te fez uma chamada. Fiel é aquele que tem te sustentado. Ele é poderoso para fazer com que nós venhamos a chegar em segurança, queridos. Para que nós venhamos a viver os seus propósitos, as suas promessas nessa terra, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Para terminar, eu quero dizer a você, as palavras de Jesus são como sementes poderosas. De uma maneira bem pedagógica, para que você entenda isso nessa noite. Conta para o seu irmão à sua direita e diga para ele, as palavras de Jesus são sementes poderosas. Glória a Deus. O que isso significa? Elas já carregam dentro a virtude para fazer florescer o milagre. Quando Jesus fala assim, vou curar, a palavra dele liberada já veio com a virtude da cura, para você viver o milagre da cura. Quando Jesus falou, a tua família é bendita nessa terra,
que é a palavra de Deus liberada, Salmo 112, versículo 2, a descendência dos justos será poderosa na terra. Olha, não importa a situação aparente, não importa se está atrapalhado agora, visivelmente nesse momento, é a palavra de Deus. Ela já veio liberada, cheia de virtude dos céus, para que a sua família dê fruto, e frutos para a glória de Deus. Aleluias! Você já percebeu que a semente, ela carrega ali dentro o DNA, e que você bota uma semente ali, você planta a sementinha de uma laranjeira, e aquela semente, ela nasce, e ela já vem com todo o DNA de uma laranjeira que floresce, que dá frutos duradouros, por toda uma geração. Ou seja, aquela semente já carregava dentro dela todo o potencial de Deus para frutificar. E é por isso que nessa noite eu quero comparar as palavras do Senhor como sementes poderosas liberadas sobre nós nessa noite. Elas vêm carregadas de virtude e poder sobre as casas, sobre as famílias. Haverá, em nome de Jesus, produção de frutos e uma boa colheita para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Mas e aí, pastor? Essa semente, ela só precisa encontrar um coração que escuta, não um coração que ouve. Porque Jairo, por muito tempo, ouviu. Ele era um homem de igreja, um dos principais da sinagoga. Entrava e saía da sinagoga, ouvindo falar, até o dia em que ele escutou. O coração dele rasgou, se tornou ali um lugar para uma semente poderosa ela entrar, ela habitar e dar frutos para a glória do nome santo do Senhor Jesus.